nome é Miguel Fontes, sou pai de 3 filhos, Lian, Júlia e Igor. Sou Douglas, sou pai de 2 crianças, a mais velha se chama Beatriz, ela tem 7 anos, quase 8, e o mais novo chama Daniel, que acabou de fazer 5 anos. Eu sou o Thiago Guimarães, pai da Nicole, 14 anos, e do Davi, de 11 anos, e eu sou pai de um casal maravilhoso de filhos que é o que eu mais sonhava em ter na minha vida, era ter filhos, e Deus me proporcionou ser pai dessas 2 crianças maravilhosas. Sou o Dilon, eu tenho 40 anos e essa é a minha primeira filha, a Olivia. Então, eu me chamo Glauber Rocha, eu sou tio do Ângelo Miguel, não sou pai biológico dele, mas eu acabei exercendo a função de paternar, porque ele é filho do meu irmão, e desde, enfim, meu irmão vive em situação carcerária, então desde que o Miguel tinha 2 meses de nascido, eu meio que assumi esse compromisso com ele, né, de sempre falar que ele pode não ter crescido até os 6 anos de idade com o pai dele presente, mas ele não cresceu até os 6 anos com a ausência de um pai. Então eu acabei compartilhando e dividindo com meu irmão essa figura paterna na vida do Ângelo Miguel. Porque aquele olhar do bebê, aquele trocar a fralda, aquele cheiro do bebê que parece que você está... eu posso até não ir para o céu, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Eu sei qual é o cheiro do céu. É só cheirar o cangotezinho de um bebê, né? Que você sente ali o cheiro do céu. Com certeza o cheiro do céu está ali, que é uma delícia, foi uma forma de... Tenho certeza que isso tinha reações biológicas no meu corpo também, que diminuíam a minha agressividade, diminuíam a minha ansiedade, diminuíam uma forma, talvez, de violência contra mim mesmo, né? De me exigir demais. E era nesse cheiro, nesse toque, nessa interação, nesse pele a pele com o bebê, que eu descobri como esses detalhes da vida fazem sentido, todo sentido, né? Se não sentido da vida, e como o cuidado é algo fundamental na vida de um ser humano. Olha, a minha filha, primeiro parto, a primeira vez que eu vi, eu estava segurando a mão da minha esposa, e olhando aqui, acompanhando, né? E aí quando surgiu o cabelinho dela, assim, que saiu, e eu ouvi aquele choro agudo, você sente, assim, os hormônios percorrendo o seu corpo mesmo, até a ponta dos dedos, o formigamento, você sente aquele aquecer, que poucos momentos te fazem ter isso, né? E aí você olha para a mãe, coloca o bebê no contato pele a pele com a mãe para começar a mamar ali, e aí aquela sensação no olho da mãe, né? Tanto de alívio, porque passou aquele momento, a dor do parto, mas o brilho, a lágrima de ver a filha finalmente estar ali, né? Encerrou o processo de gestação, disso, de você pegar uma ideia, que era, o meu filho, a minha filha, e ele se transforma em algo que você toca, e isso, assim, a reação é física mesmo, assim, no corpo você sente isso, a eletricidade, né? O meu segundo filho, por conta da experiência de parto dele, que ele nasceu morto, a sensação foi completamente diferente, porque a descarga de adrenalina não era boa, a sensação de preocupação, de angústia, de temor, de proximidade da morte. Eu tenho uma relação tranquila com a morte, mas você não quer que as pessoas próximas, ainda mais uma criança que não é para morrer, então foi uma angústia muito grande. Então fisicamente, quando eu pus a mão no meu filho, que ele era gelado, diferente da minha filha que era quente, né? Você sente isso no seu corpo e novamente, o hormônio aí percorrendo o seu corpo, só que no seu cérebro é completamente diferente. Respirar fundo e pensar, bom,
é isso, o que eu vou fazer agora? E ele estava aqui em casa e ele olhava para mim, sorria já, e eu meio que já tentando me esquivar, para não ter muita proximidade por conta da minha relação com meu irmão, que não era boa. E ele sempre sorria muito para mim. Mas assim, eu tinha uma relação, mas era uma relação mais distante com o Ângelo. O cara mexe comigo. E teve uma festa em novembro de 2017, de uma amiga da faculdade, que o tema era México. E, enfim, eu fui pra festa, tal, o Miguel devia estar com uns 5 meses, e eu participei da Copa das Confederações, que eu fui um dos mexicanos da Copa das Confederações. Eu tenho a roupinha de mariachi e tal, tá aqui guardada. Então, como era tema México, eu fui com roupa de mariachi. Foi num sábado. E quando eu cheguei da faculdade, minha mãe tava com ele aqui em casa. Eu tenho foto desse dia, ele com o macacãozinho vermelho, e eu com o chapéu, o sombreiro, a roupa de mariachi. Esse menino ria pra mim de uma forma. Ele ria, olhava pra mim e ria. Naquele dia eu não sei mais explicar o que aconteceu dentro de mim. Eu não sei ali. Naquele dia é o que eu tenho a certeza de que me apaixonei pelo Miguel, que a minha vida mudou completamente. Eu acho que é uma mistura de sentimentos de euforia pela chegada, mas de ternura também ao vê-la. É um momento de muita felicidade pela realização desse projeto, desse sonho que era ser pai, ser mãe, mas também é um momento de muito medo, porque acho que junto com o filho vem aquele instinto paterno e materno de proteger a cria recém-chegada, né? Aquele bebê tão frágil que necessita de tantos cuidados. Então, assim, é uma mistura de emoção que dá também assim uma felicidade muito grande por tudo ter dado certo, pelo parto ter ocorrido sem intercorrências, por ela ter nascido com saúde, e é um momento de muita, muita, muita emoção. De você não ser mais o Sol do sistema solar e ser só mais um planeta, de colocar isso, a vida da criança, a preocupação dela, os interesses dela, claro, né, aliados aos seus, em conjunto, discutido com a parceira, no caso, com a mãe deles, minha esposa. Então, isso mudou muito a minha percepção de vida também. E da chegada do filho que transforma a casa, transforma um homem em pai, transforma uma mulher em mãe. É um momento muito lindo. Eu, antes de ser pai, eu pensava nas coisas grandes, eu pensava nas coisas de realmente como todo pai e mãe pensam, né? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar, né? Sustentar os filhos, sustentar a família. E é muito estranho quando você pergunta se eu lembro de quem eu era e quem eu me tornei depois. É engraçado porque, enfim, eu não tenho filho, eu sou um homem solteiro, então eu sempre vivia minhas coisas com muita tranquilidade, muita liberdade, mas depois dele, tudo que eu faço passa por ele, tudo que eu faço eu tenho que pensar nele. E assim, meus pais, eles nunca foram muito amorosos comigo, então quando eu construí essa relação com o Miguel, o que eu sinto que mais mudou em mim é que eu não sabia que existia tanto amor dentro de mim. Eu não sabia que eu era capaz de amar tanto outro ser humano daquela forma. Então eu acredito que o que eu mais aprendi com o Ângelo foi que eu acho que eu aprendi a amar com ele. O que eu mais queria na vida, um dos meus maiores projetos como ser humano, era ser pai. Eu acho que a gente falha o tempo todo, né? O erro, ele é parte da paternidade. Então, às vezes, por excessos, né, de que você quer ser muito cuidadoso ou muito atencioso, você acaba indo muito longe, né, na questão de como é que você dá autonomia para um filho, para uma filha, né? Como é que você vivencia isso. Mas lógico que a grande dificuldade ela vem no momento da transição da infância para a adolescência. Isso é uma coisa que para mim não foi diferente, né? Foram 2 momentos mais fortes, né? Esse primeiro, que eu queria falar um pouco sobre ele, né? Que é um momento onde você tem realmente uma bomba de hormônio naquela criança que se torna adolescente,
e você fica realmente, num primeiro momento, tentando resgatar aquela criança, né? Mas não é mais criança, é uma adolescente passando por um período de muita dificuldade. Então, em alguns momentos eu demorei para entender isso e tentava falar, poxa, foi tão bom aquele momento de infância, de tão interativo, de tanta brincadeira, de tanta convivência. E agora, como é dar esse espaço? Como é também entender essa rebeldia, compreender essa mudança? Embora eu tenha sido um adolescente um pouco rebelde também, mas naquele momento foi aquela dificuldade. Mas uma coisa que me ajudou muito é que a Cláudia e eu fomos muito abertos à rede de proteção, à rede de apoio. Então, rapidamente, nós fomos buscar apoio psicológico, né? Fomos buscar apoio em relação ao que estava acontecendo, estudar mais essa relação, e vimos que precisa mesmo desse apoio de saúde mental na adolescência, tanto para os pais quanto para os adolescentes. Então, para a gente foi importante, naquele momento, ter essa rede de apoio e buscar que hoje em dia, graças a Deus, acontece de uma forma muito menos agressiva no sentido de previsões que as pessoas têm em relação à saúde mental, em relação a questões, né, de algumas enfermidades que vêm decorrentes da saúde mental. Então foi um momento difícil de ajuste, né, porque tudo parecia realmente um castelo, né, um paraíso no sentido da infância. Mas depois de compreender isso foi muito legal, porque começou a abrir canais de outras formas de relação, de outras formas de cuidado. Fomos estudando isso, fomos tendo a paciência necessária, o espaço necessário, a conversa necessária, buscando esse apoio, buscando essa ajuda. E depois, quando eles se tornaram jovens, adultos, realmente foi uma transição que deu muito apoio. A gente, enquanto homem, é ensinado a isso, exercer esse controle, esse poder, e quando as coisas saem do seu controle, tanto no momento de felicidade, quanto no momento de preocupação, de tristeza, você acaba pirando e se perde e deixa de enxergar todas as outras coisas que você continua tendo que dar atenção, ainda precisam de você, mas acho que fica muito nisso, assim, que nem tudo vai estar no seu controle e lidar emocionalmente com aquilo, dar atenção para as coisas que eu posso, dependem de mim, que podem mudar com a minha atitude, e tentar se abrir, né? Esse abrir emocionalmente pode ser falando, pode ser fisicamente, cada pessoa vai lidar de uma maneira, mas às vezes não se fechar muito em mim mesmo. Acho que essa experiência foi boa por isso. Foi no Natal que ele estava brincando com os meninos e E nessa brincadeira, ele pegou e subindo as escadas correndo, ele falou que o último que subisse era gay, alguma coisa assim, naquele tom pejorativo. Isso meio que me remeteu a tudo que eu sofri na infância, com os outros meninos fazendo chacota. E aquilo me assustou, e ele percebeu que não foi legal o que tinha acontecido. E ele veio pedir desculpas, tudo, e hoje ele tá com 8 anos, né? Mas ele pediu desculpas, eu não consigo falar disso agora, porque me voltou muito o que aconteceu comigo na época da escola, quando eu era criança. E eu fiquei meio introspectivo nesse meio tempo no Natal, e ele ficou um pouco distante de mim também. E ele foi falar pra minha mãe que tinha muito medo de eu nunca mais falar com ele. Passa a olhar a vida com outros olhos, até um medo de não poder faltar. É sempre legal ver o mundo pelos olhos de uma criança, porque quando a gente vira adulto, a gente perde o encantamento com o mundo. A gente sabe que o sol tá lá, qual que é o papel dele, que ele vai circular, vai vir a lua, vai vir a noite. Você não questiona mais por que as coisas acontecem. Porque é assim, o mundo é assim. E a criança, ela tem esse encantamento com o mundo, tudo é uma descoberta. Por que isso acontece? Tá, o sol é amarelo por quê? Por que o céu é azul? E é uma pergunta que a gente, se está todo dia olhando para o céu que ele está azul, você não se questiona mais por que ele é azul. Então, o ver o mundo como uma possibilidade de descoberta sempre,
as outras pessoas, você procurar entender mais, acho que me ensinou muito de empatia. Você, com os outros pais, completamente. Todo pai se entende quando vê uma criança no supermercado dando birra. Quando você é pai, você ignora aquilo. Às vezes as pessoas ficam olhando, você sabe que aquilo é normal. Mas eu acho que o principal ensinamento que os meus filhos me trouxeram é que o mundo tem muita coisa para a gente descobrir ainda, que às vezes a gente está ignorando, está com uma tapa aqui só, trabalho, estudo, conta para pagar, e aí, não, calma, tem mais coisas além disso que a gente pode dar atenção. Eu acho que eu aprendi a amar através do Miguel. Eu consegui entender o quanto de amor existia dentro de mim a partir do nascimento dele, a partir da minha relação com ele. E me tornou mais responsável, me tornou mais atencioso em sempre estar pensando nele. Sempre em primeiro lugar, estar sempre pensando nele. E o que eu posso falar é, apesar dele não ser meu filho biológico, enfim, ele é meu sobrinho, mas eu paterno, é engraçado quando eu paro para pensar, porque eu não tenho nenhuma obrigação real, na verdade. Eu não tenho o que de forma civil seria as obrigações de um pai e tudo mais. Foi uma responsabilidade que eu escolhi trazer para mim. Eu escolhi sempre pensar nele, eu escolhi amar nele, e é como diz, enfim, diz aquela música do Legião Urbana, né? Eu acho que é Anjos. Não é Monte Castelo, eu acho. Que fala, né, que amor é dar sem ter o que receber, e é isso, todo amor, toda educação que eu dou pra ele, que eu contribuo pra ele, é sem esperar nada em troca, é só ter a certeza que ele vai fazer um bom uso disso, e parar pra pensar que, apesar de não ter nenhuma obrigação, eu ter escolhido, porque, enfim, nós sabemos o que é a maternidade, mas assim, quando você escolhe exercer a paternidade, é também muito complicado, porque você ser um pai, se colocar como presente, tem também seus desafios, e quando você entende que você é o adulto favorito daquela criança, que você é o porto seguro daquela criança, é incrível você entender que todo amor, todo amor que aquela criança tem para dar, toda a atenção, tudo, isso enche o coração. Mas também tem o outro lado disso, que também todas as inseguranças, todos os medos, sempre que ela está se sentindo insegura, também vem para o seu colo. E esse amor que eu tenho pelo Miguel, como eu falei, de eu não ter a obrigação da cobrança, enfim, jurídica, civil como pai, eu escolhi ter, que é você olhar para aquela pessoa e você amar, não porque você precisa daquele amor ou porque você deve aquele amor àquela pessoa, mas você ama, você cuida, porque você ama e você cuida porque ele precisa. Não existe nada que você vai receber em troca. Ele precisa daquele amor e você quer tanto ver o bem dele, que é muito bom você ver o mundo não estar orbitando em volta de você, mas estar orbitando em volta daquela pessoa que você ama. Eles me ensinaram a ser mais amoroso, a me expressar mais. Eu acho que expressar mais é o mais importante mesmo, entendeu? E ser mais dedicado, ser mais responsável. São só coisas boas. Eu vejo isso hoje só como coisas boas. É muito bom. É muito bom aprender com eles mesmo. Se pensar aqui a razão da vida, né, do porquê que a gente veio à Terra, qual é essa experiência dessa jornada, né, que é o questionamento de qualquer ser humano, os filhos explicam muita coisa. Eles se tornam, né, uma explicação do que você sente por eles, do que eles sentem por você, da convivência, assim como uma relação maravilhosa que eu tenho com a Cláudia. Mas eu acho que com os filhos, né, ainda tem essa abrangência, né, de estar ali com a parceira, estar com os filhos e vivendo essa experiência maravilhosa da vida
na sua maior plenitude, porque a coisa fundamental dos filhos, né, e aí você acaba criando isso para parceria, é descobrir que na vida, em muitos momentos, você se dá realmente sem uma pretensão de uma coisa utilitarista, no sentido, eu preciso ganhar alguma coisa, eu preciso ganhar um sorriso de volta, eu preciso ganhar algum retorno dessa relação. Não, é uma coisa que você aprende sobre a vida muito interessante. Não, às vezes, vale a pena só você dar, né? Só você se doar, só você se entregar. Porque, naturalmente, a vida te compensa de várias maneiras, não só pela relação boa que você acaba tendo com os filhos, mas também para o seu próprio bem mesmo. É como se fosse uma coisa que, por si só, já te traz um bem-estar completo, sem a necessidade de você ser recompensado por isso. Então, eu acho que essa visão, né, esse sentir que às vezes a gente pode fazer algo pela humanidade, pelo outro, pela outra, e isso por si só basta, é algo extremamente saudável, extremamente enriquecedor na nossa jornada como seres humanos aqui na Terra. Acho que a mensagem é essa, né? Que ela foi uma criança muito esperada, muito desejada, é uma criança muito amada não só por nós, mas como por toda a ampla família da minha esposa e a minha, e amigos, e dindos, e tios, e amigos. E se eu pudesse dar um conselho para ela, eu aconselho ela que ela possa ter essa possibilidade também de viver a maternidade, a paternidade, né? Porque realmente é um momento ímpar. Não consigo pensar em nada. É tanta coisa. Sim, eu sei. É muito mais sobre sentimento, né? A gente não consegue... É o que eu falo, eu não consigo explicar o que aconteceu depois que ele nasceu. Alguma coisa naquele dia que ele começou a rir com a roupinha, que eu tava com a roupa de mariachi, que ele ria pra mim. Parece que o mundo deu um 180 de uma vez, e assim, eu vi que a minha vida não era mais a mesma ali. Não era o cuidado, a minha atenção, já não era a minha prioridade mais ali, sabe? É sempre tudo muito mágico aquilo dali. De você estar sempre... É diferente, né? Lógico, mas... Gente, não sei, é tão mágico tudo com o Miguel. De todo dia que ele acorda, ele corre aqui... E aí me dá um beijo no rosto, que ele fala que ele consegue me acordar com um beijo no rosto. E todo dia ele, tio, eu te amo. E ele ter a certeza de que ele é uma criança amada, que ele é uma pessoa amada, um homem amado, pra mim já faz toda a diferença no mundo. Porque talvez seja uma segurança que eu nunca tenha na minha vida, da forma que eu fui criado. Então, assim, todo o tempo eu tô reafirmando o quanto eu o amo. Às vezes, assim, é incrível, a gente tá brincando, tô indo no mercado com ele, ele, tio, eu te amo, ele abraça meu braço. Então, como não é descritível, eu acho que o que eu consigo deixar de mais próximo, sendo do que sentir, é ele ter a certeza de que ele é amado. Para minha filha, eu diria que para ela jamais perder esse sorriso dela e o carinho que ela demonstra para todas as pessoas ao redor dela. Ela é empática, ela é simpática, ela atrai com um jeitinho carinhoso, e para nunca mais perder isso. Para o meu filho, a mensagem que eu deixo para ele é que a existência dele já é transformadora. De mim, da minha esposa, de toda a família. E que o potencial dele é ele quem vai determinar. E que ele tem muito. É só ele ir atrás do que ele quer. Eu acho que a palavra, da mesma forma que eu vi o Liam pela primeira vez e enxerguei né, esse amor, né, que é tangível, esse amor concreto, eu acho que a palavra amor define bem. Mas quando eu falo amor,
não é nesse contexto de amor solto, né? É um amor que liga, é um amor que traz compromisso, que traz convivência, que traz solidariedade em momentos de dificuldade, né? Então, eu sinto realmente que quando eles olham para mim, ou olham para a mãe, né, eles olham com muito amor. Meus filhos, de novo a gente se emociona, me chamam, né? Um tem 27, o outro tem 25, o outro tem 22, e eles 23, desculpa. E eles me chamam até hoje de papai. Eles não têm condição de me chamar de pai, né? Eles têm dificuldade de usar a palavra pai. E eu me emociono muito, porque papai é uma forma carinhosa e amorosa, né, de se referir a quem você realmente ama.